Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão felizes nessa noite? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Nós estaremos nessa noite dando início, na verdade, mais um culto ao Senhor. E é motivo de nos alegrarmos com esse Deus. Amém? Você de casa, peço a sua atenção para este momento e desde já agradeço você que está conectado conosco nessa transmissão. Peço aí que você não se distraia nesse momento em que nós iremos estar cultuando o Senhor. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Peço que você aí de casa e você aqui neste lugar possa estar pegando as suas Bíblias. Nós estaremos lendo Salmo de número 100. Nós iremos ler apenas 3 versículos, que vai ir do 1 ao 3. Amém? Dá um tempinho até todos acharem. Aleluias. Todos acharam? Eu vou já dar início aqui à leitura. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém? É motivo de nós nos alegrarmos nessa noite, meus irmãos. É motivo de você aí que está na sua casa de se alegrar com esse Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos dele e nós somos ovelha do seu pastoreio. Amém? Foi ele quem nos fez. Amém? Foi ele quem nos criou. Foi ele que, enfim, fez todas as coisas a nosso favor, a nosso respeito. É motivo de nós entrarmos agora na presença de Deus, nós que estamos aqui, você que está na sua casa, e se alegrar com esse Deus. Amém? Porque há motivo de sobra para nós nos alegrarmos com Ele. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 nos diz que Ele nos libertou do poder do pecado e nos colocou no reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado. Amém? É esse Deus que nós servimos, irmãos. Por isso, neste momento, eu te convido a fechar os seus olhos. Todos nós aqui que estamos nesse lugar, aqui no templo, e você que está na sua casa, a elevar os seus pensamentos agora ao Senhor, a esse Deus que te ama, a esse Deus que nos ama, a esse Deus que faz todas as coisas ao nosso favor, porque Ele nos ama, aquele que nos tirou do reino das trevas, na verdade, do poder do pecado e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Aleluias, Pai. Nós te louvamos nessa noite, nós bendizemos o teu nome por tamanho amor, por tamanha graça. Senhor, eu apresento aqui, Senhor, as nossas vidas dessa noite, tantos irmãos que estão neste lugar e aos irmãos que estão nos acompanhando por essa transmissão, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, venha achar corações dispostos a se alegrar em Ti, a Te adorar, a exaltar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, leva, Senhor, as nossas mentes neste momento cativas em obediência à Tua palavra, Senhor. Nós pedimos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, traz, Senhor, aqueles que estão ainda, Senhor, a caminho a este lugar em segurança. Deus, em nome de Jesus, e nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar, em nome de Jesus, cercando este lugar com os seus anjos, Senhor, para nos guardar, lutar, em nome de Jesus, em nosso favor, na medida que nós estamos, Senhor, neste lugar. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o teu povo, e assim, Senhor, eu oro, Pai, te agradeço, apresentando, Senhor, esse culto e tudo aquilo que será feito, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, como um aroma agradável, Senhor, a Ti, nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, e você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, aleluia! Graça e paz aos irmãos, amém?
Vamos adorar o Senhor nessa noite? Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe
consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou e os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Messias, a morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador.
Aleluia! Aleluia! Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu e pra sempre vou te amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu e pra sempre vou te amar. Oh, 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 oh.
Graça e a paz, igreja, amém. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus por isso. Espero que os irmãos tenham tido um dia agradável na presença do Senhor. E glória a Deus que você está aqui para nós estarmos adorando ao nosso Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Você que está em casa, assim como já foi dito, né? Deus abençoe grandemente sua vida. A gente pede licença aí para estar entrando na sua casa, mas que nesse momento você possa verdadeiramente adorar ao Senhor. E adorar ao Senhor não é você só ligar o celular ou colocar na sua televisão aí e ficar ouvindo a ministração. Não, é entregar o culto ao Senhor. É você entregar um culto desde o momento que iniciou o culto até o final, é entregar o seu melhor ao Senhor, independente se você está em casa, independente de onde você esteja. Então que você nesse momento, se você estiver em casa, entregue, faça o culto ao Senhor. Você não está recebendo um culto ao Senhor, você está adorando ao Senhor, você está entregando o culto ao Senhor. Então se empenhe, né? Não fica aí jogado em cima da cama de qualquer jeito, né? Se prepara, se arruma, né? Sai da cama, levanta, lava, toma um banho, né? Vamos adorar ao Senhor, né? Será que Ele não é digno de você estar entregando o seu melhor? E eu creio que logo isso aí já vai ter acabado, os irmãos vão poder estar aqui presencialmente, todo mundo, para nós estarmos adorando ao Senhor juntos, amém? Glória a Deus, amém. Irmãos, essa palavra aqui que o Senhor trouxe ao meu coração para nós estarmos falando essa noite, ela já tinha me dado na quinta foi a Ingrid, domingo passado foi o Lucas. Na quinta-feira passada, quando eu desci do púlpito, o Senhor já tinha falado algo ao meu coração. E aí eu fiquei com isso remoendo, né? Remoendo. E no domingo a Ingrid ministrou, né? Só testificou. Então, glória a Deus por isso, que eu tive bastante tempo para estar preparando a palavra. É bom quando o Senhor faz assim, Ele já dá logo, já faz um tempo e você consegue ter tempo para estudar, para ir buscar, então fica mais tranquilo. Agora, quando você tem uma palavra que está faltando 1 hora para começar o culto e o Senhor não fala nada contigo, aí você vem daquele jeito, é complicado, mas glória a Deus por isso. Então, o que nós vamos estar falando hoje, amados, é o amor de Deus à procura do perdido, amém? Glória a Deus. Quantas pessoas que nós conhecemos aí que já pisaram, né, igual a Alexia cantou, já pisaram nos santos dos santos, estão perdidos nesse mundo aí. E quantas pessoas que não conhecem a Cristo também que estão perdidas nesse mundo. Deus, Ele ama essas pessoas. Independente dos seus pecados, independente daquilo que eles têm feito, o Senhor ama cada um deles. O amor de Deus, Ele não está condicionado a alguma situação. Não tem condições. O amor de Deus, Ele é incondicional às pessoas. Nós que colocamos condições. Então o amor de Deus, Ele ama a todos, independente se está aqui dentro da casa dele, independente se está lá fora. O Senhor ama as pessoas. A própria palavra diz que Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado, Ele não compactua com o pecado. E é justamente isso que nós vamos falar hoje, em relação a 3 parábolas aqui, que nós vamos ler. Se você não leu hoje a Bíblia, você vai ter a oportunidade de ler um capítulo inteiro. Então eu convido os irmãos a estarem abrindo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 1 até o final, amados. Olha aí que bênção. E aqueles que já encontraram, vamos se colocando de pé, em reverência à palavra do Senhor. Os irmãos que estão em casa aí, amados, eu peço perdão se de repente essa transmissão não está tão boa, porque eu estou transmitindo através da internet do celular. Então, vamos ver até quando que vai aguentar aí o celular, porque nosso Wi-Fi de hoje aqui deu bug. Então, bugou tudo, mas glória a Deus por isso. E vamos lá. Lucas, capítulo 15, do verso 1 em diante. A minha tradução diz assim: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os mestres da lei. Porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs uma parábola. Que homem dentre vós,
tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até achá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então levantou-se e foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com ela e apõe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandastes matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estarás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Feche seus olhos, incline sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, onde estamos, Senhor, diante da tua palavra, Senhor. A tua palavra que ela é instituída como a verdade sobre as nossas vidas, Senhor. A tua palavra que transforma, a tua palavra que liberta, a tua palavra que nos direciona, Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos, Pai, que nessa noite, Senhor, dê vida a essa palavra, Senhor. Que não seja mais um culto, Senhor, que não seja, Senhor, mais uma ministração, Pai. Que ninguém venha sair daqui da mesma forma com que chegou, Senhor. Mas que a tua palavra, Senhor, possa tocar os nossos corações e trazer transformação, Pai. Trazer restauração, derramando do fruto do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que nós venhamos sair cheios da tua presença desse lugar nessa noite, Senhor. Alcança, Senhor, cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. Alcança cada vida, Senhor, que de repente está afastada dos teus caminhos, Pai. E traga-o, Senhor,
para a tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. Na autoridade de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o levante de Satanás. Tudo aquilo que ele tenta contra as nossas vidas, que caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. E somente, Pai, os teus anjos e o teu Santo Espírito é bem-vindo nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amados, fique à vontade, pode se assentar. Irmãos, por que eu fiz a questão de ler essas 3 parábolas durante esse capítulo de Lucas 15? Porque essas 3 parábolas, elas falam do mesmo assunto. Jesus, ele conta essas 3 parábolas com o mesmo assunto, com uma mesma direção desse assunto. E esse assunto fala sobre o amor de Deus em procurar incansavelmente o perdido. Se nós pararmos para analisar, e nós vamos ter um tempo aqui para analisar essas parábolas, Jesus está falando justamente em encontrar sempre os que estão perdidos. E a primeira parábola que ele fala é da ovelha perdida. Aquela ovelha que se perdeu e o pastor parou com as 99 ovelhas e foi atrás da ovelha perdida. A outra parábola fala em relação da dracma perdida, da moeda que aquela mulher perdeu. Que a mulher estava procurando, ela tinha 10 moedas e tinha perdido uma moeda. E a última parábola é sobre o filho pródigo, amém? Que todos nós conhecemos em relação ao filho pródigo. Aquele filho que estava ali junto com seu pai, pediu a parte da herança e saiu de casa e foi gastar numa terra longínqua e depois retornou à casa do pai. Então, se nós vermos todas essas 3 parábolas, o assunto é o mesmo. O amor de Deus em procurar incansavelmente o perdido. E aí já fica uma lição para a gente. Amados, nós precisamos ter esse amor de procurar incansavelmente aqueles que estão perdidos. As pessoas que já estiveram nessa casa, as pessoas que porventura estão na sua própria casa, na sua família, no seu vizinho, no seu bairro, no seu trabalho, que estão perdidos. Nós precisamos ter amor por essas pessoas. Porque o Senhor, Ele não desamparou ninguém. O Senhor sempre teve esse amor em busca do perdido. Deus sempre vai querer se reconciliar com seus filhos. É amor de pai. Qual pai que vai querer virar as costas para o seu filho? Nenhum pai vai querer abandonar o seu filho. E é o mesmo amor que Deus tem pelas nossas vidas. Nós precisamos resgatar esse amor. Nós precisamos queimar por vidas. Independente se está cheio de pecado, independente se está fazendo coisa errada, independente se está nas drogas, independente se está na pornografia, se está na prostituição, não importa. Deus ama essas pessoas assim como Ele nos ama. Um dia nós já estivemos sujos do pecado. Um dia nós já estivemos até o pescoço no lamaçal de pecados. E por que às vezes a gente julga essas pessoas hoje em dia? Ah, mas tá fora da igreja porque tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro. Não! Ele tem seus motivos, amém. Glória a Deus por isso, mas pregue o amor. Pregue o amor para essas pessoas. Essas pessoas já são acusadas continuamente pelo inimigo. Porque a própria palavra Satanás fala que ele é acusador. Ele fica acusando essas pessoas. Para que essas pessoas não venham estar na casa do Pai. E aí o que acontece? As pessoas vão se afastando cada vez mais. As pessoas vão se envergonhando cada vez mais. Vão deixando de ouvir uma palavra. Vão deixando de repente ter força para querer adentrar aquela porta de vergonha. Mas não é de vergonha de Deus, não. É de vergonha dos irmãos. De vergonha das pessoas que deveriam ter esse amor. Mas infelizmente julgam. Infelizmente acham que são super crentes e não pecam. Mas amados, eu creio que essa noite o Senhor vai nos dar uma visão, vai nos trazer essa palavra para que nós venhamos sair daqui dessa noite cheio desse amor. Cheio desse amor que Deus, Ele sempre vai à procura do perdido. Ele sempre vai. Então que nós venhamos sair daqui dessa noite assim. E para a gente continuar, que tem muita coisa para falar, e eu não sei se vai dar tempo, mas vai dar tempo em nome de Jesus. Por que Jesus ele conta
essa parábola? Por que Jesus está falando em relação a essa parábola? Se nós pegarmos no verso 1 aqui, do capítulo 15, deixa eu voltar aqui a Bíblia. No verso 1, diz que chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvi-lo. Amém? Então, aqui nós vemos que Jesus vinham de encontro a Jesus todos os pecadores que ali estavam e todos os cobradores de impostos daquela época. Esses cobradores de impostos, em outras traduções, vocês vão encontrar como publicanos. E esses publicanos, eles não eram apenas cobradores de impostos. Esses publicanos, eles cobravam além de impostos daquele povo. Esses publicanos, eles extorquiam o povo. Esses publicanos, eles enriqueciam ilicitamente à custa do povo. Amém? Eles oprimiam o povo. E aqui, todos esses publicanos e todos esses pecadores que ali estavam vieram de encontro ao Senhor. Então veio esse grupo de pessoas para ouvir ao Senhor. E essas pessoas eram consideradas ímpias, porque os publicanos mal conheciam a palavra do Senhor. E os pecadores também não conheciam. Porém, tinha um outro grupo do lado ali. Esse outro grupo, nós vemos aqui no verso 2, que diz assim: os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam. Então tinha um grupo dos fariseus e dos mestres da lei. Em outras traduções vai estar escrito escribas. Esse outro grupo que estava ali também, eles queriam afrontar Jesus. Então o que eles fizeram para afrontar Jesus? Eles falaram o quê? Eles murmuravam e falavam assim: este recebe pecadores e come com eles. Só que a referência que eles estavam falando ali, eles não estavam falando em relação aos pecadores, aos cobradores de impostos, não. Eles estavam querendo atacar Jesus, falando que Jesus, como que ele pode comer com pecadores e cobradores de impostos, que são pessoas ímpias, pessoas que não conhecem a palavra? Como que ele pode? Amados, esse tem que ser o nosso posicionamento. É óbvio que nós não podemos nos lambuzar junto com essas pessoas, mas nós precisamos levar a palavra de Deus para essas pessoas, de uma forma em amor, não de uma forma em acusação, não de uma forma em condenação, porque isso o mundo prega, isso tudo o mundo já leva para essas pessoas, mas nós que somos conhecedores da palavra, nós precisamos levar o amor de Deus até o coração dessas pessoas. Assim como nós sempre falamos, né, que nós não venhamos ser barreiras, que nós não venhamos ser paredes sobre a vida das pessoas, mas que nós venhamos ser pontes. Que você possa ser uma ponte, que você possa alcançar o coração dessas pessoas. E aqui, eu anotei aqui algumas coisas. O pensamento dos fariseus e dos escribas eram que Deus só gosta das pessoas que são justas, das pessoas que são certinhas. Deus não gosta de pecador, Deus não gosta de gente que anda errado, que está vivendo à margem da lei. Deus não gosta dessas pessoas. Esse era o pensamento dos fariseus e dos escribas. Porque Deus não compactua com essas pessoas. Deus jamais vai gostar de uma pessoa que está à margem da sociedade. Deus jamais vai gostar de uma pessoa que é pecadora. Esse é o pensamento dos fariseus e dos escribas. E por isso que eles não compreendem por que Jesus estava caminhando com aquelas pessoas. Por que Jesus investiu o tempo dele com aquelas pessoas. Ei, nós precisamos investir o tempo com essas pessoas. Nós precisamos parar para ouvir a história de cada uma dessas pessoas. Hoje, para a honra e glória do Senhor, você está salvo, você está na casa do Pai, você tem o conhecimento da palavra, glória a Deus por isso. Mas o que nós temos feito com essa palavra? O que nós temos feito com tanto conhecimento, com tanta Bíblia, com tanto conhecimento de livro, de teologia? O que nós temos feito com tudo isso? Se você tem, é para você compartilhar.
se você tem esse conhecimento, é para você levar para essas pessoas que estão à margem da sociedade, essas pessoas que o mundo não dá nada para elas, mas Jesus ama essas pessoas. Jesus, ele se empenhava por essas pessoas. Jesus preparava o seu melhor para essas pessoas. E o que a gente tem feito? Não, isso aí, já tentei falar um monte de vezes de Jesus para essa pessoa aí. Isso aí, deixa ele para lá. Não, Jesus não faria isso. E é isso que nós temos feito. É isso que nós temos muitas vezes tentado fazer do nosso jeito, da força do nosso braço. Poxa, mas eu já falei tantas vezes para a Alexa de Jesus, já fui na casa dela, já evangelizei, já falei, já aconteceu. Ei, dobra o seu joelho e ora pela vida dela. Dobra o seu joelho, jejua pela vida dessa pessoa. Faça de uma forma com que você não fez, porque você já fez de todos os jeitos possíveis e imagináveis, mas faça do jeito certo. Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos que às vezes não gostam de crente porque tem uns determinados irmãos que aparecem 7 horas da manhã batendo na porta lá da sua casa falando de Jesus. E às vezes a gente não precisa ser esses irmãozinhos que saem na rua batendo. É óbvio que a gente tem que evangelizar sim, mas a gente precisa orar por essas pessoas e orar por nós, para que o Senhor derrame esse amor que nós não temos por essas pessoas. E isso aqui é o que Jesus estava fazendo nesse momento. E os fariseus estavam contra tudo isso, porque eles não entendiam. Porque na concepção dos fariseus e dos escribas, Deus só gosta daquele que anda certinho. Deus só gosta daqueles que andam nos seus caminhos, que conhecem a sua palavra. E não é isso. Nós sabemos que a maioria dos fariseus, a maioria dos escribas, rejeitaram a Jesus. Quando Jesus veio a essa terra, em carne e osso, o que eles fizeram? Crucificaram Jesus. Será que nós temos crucificado ao Senhor? Será que no fundo do nosso coração não tem um pouquinho de você ser fariseu, de você ser escriba? Porque eu falo por mim, às vezes a gente julga mesmo. Às vezes você faz um julgamento errôneo. Mas a própria palavra fala que você não tem que julgar nada, porque quem julga é o Senhor. Nós precisamos apenas ser semeadores da palavra, semeadores do amor, semeadores de boas notícias. E o que nós temos semeado na vida desse povo que fica à margem da sociedade? Na vida daquele teu familiar que muitas e muitas vezes você já tentou falar de Jesus para ele, mas não quer saber de nada e ainda tira sarro da sua cara. São para essas pessoas que você tem que continuar orando, que você tem que continuar jejuando, que no momento certo o Senhor vai fazer uma oportunidade, essa pessoa vai sentar do seu lado triste com alguma situação, e aí é onde você consegue alcançar o coração dessa pessoa. Vamos continuar aqui, amados. Jesus, ele conta essas 3 parábolas para demonstrar um infinito amor pelos perdidos e confrontar esse pensamento errôneo dos fariseus e dos escribas. E além disso, essas 3 parábolas, elas terminam da mesma forma. Amém? Essas 3 parábolas, elas terminam com a alegria de encontrar o perdido. Nós precisamos ter essa alegria de encontrar aquela pessoa que está perdida, aquela pessoa que não conhece a palavra do Senhor, ou aquela pessoa que de repente já esteve na casa do Pai e hoje está no mundo aí perdido. Nós precisamos ter essa alegria. E aqui nós vemos, nas 3 parábolas, Jesus contando a alegria desse povo. Quando o pastor encontra a sua ovelha perdida, ele reúne os amigos e os vizinhos para celebrar. Está lá no verso 6. Diz assim: Então chama os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Ele fala: alegrai-vos comigo, porque eu achei aquela ovelha que estava perdida.
Eu não deixei aquela ovelha para trás. Eu tinha mais 99. Eu poderia ter falado, não, deixa para lá, porque eu não vou voltar ao caminho. Ela perdeu, deixa para lá. Não. E voltou. E foi resgatar aquela ovelha. E o Senhor fez isso pela minha e pela sua vida. Jesus fez isso. Deixou as 99 ovelhas e foi te buscar. Foi te resgatar onde você estava. Preso no pecado, preso em tudo que é errado. O Senhor foi lá e te resgatou. E nós precisamos fazer da mesma forma. Parar tudo que a gente está fazendo. Resgatar aquela ovelha que está perdida. Mesmo que você fale, poxa, mas eu vou ter que voltar um caminhão. Volta. Eu vou perder mó tempão. Você não está perdendo tempo, você está ganhando com o Senhor. Amém? No verso 7, nós vemos que não teve só festa aqui na terra. Também teve festa lá no céu. Amém? Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Sempre tem festa no céu, amados. Tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Tem festa no céu quando uma pessoa que estava no mundo, que já estava aqui dentro da casa do Pai, se arrepende e volta. Tem festa no céu. Só que a gente precisa parar um pouquinho e analisar realmente esse verso 7, porque dá uma concepção de, poxa, Deus gosta mais do pecador do que daqueles que estão na casa do Pai. Não, não é isso não que está falando desse verso. Esse verso ele está deixando muito claro que são aqueles que são fariseus, aqueles que acham que não precisam se arrepender. Para esses sim, o Senhor, Ele ama mais aqueles pecadores do que essas pessoas que se acham que não precisam de arrependimento. Para que essas pessoas que se acham autojustificação, essas pessoas são fariseus, essas pessoas são escribas, essas pessoas elas acham que eles são super crentes. Não, é porque eu ando certinho aqui, e nós vamos falar mais um pouquinho lá na frente. Eu ando certinho, Jesus me ama, e eu estou certo, e todo mundo está errado. Não. Você está errado. Você está errado. E nós vamos ver isso aqui mais na frente, lá na parábola lá na frente. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Amados, eu anotei aqui que Deus tem toda alegria quando o pecador se arrepende. E essa alegria, ela reverbera tanto aqui na terra como lá no céu. A gente não tem ideia da festa que os anjos fazem lá no céu, porque os anjos eles não podem evangelizar, amém? Mas imagina quando você evangeliza uma pessoa e essa pessoa aceita Jesus. Imagina a alegria que não é lá no céu. Imagina a alegria dos anjos. Imagina a alegria que não é lá em cima. Se nós ficamos alegres, imagina eles. Então, amados, essa alegria ela tem que ser contagiante. Essa alegria ela precisa ser queimar no nosso coração constantemente. Porque às vezes a gente fala, poxa, mas é tão difícil evangelizar, é tão difícil falar do amor de Deus para as pessoas. Irmãos, Deus nos dá estratégias. Deus sempre vai te dar estratégias de repente você não quer sair na rua para evangelizar, mas você conhece uma pessoa que já esteve aqui, você conhece um familiar seu que não conhece a Cristo, você conhece um sobrinho, um primo, você conhece pessoas que não conhecem a Jesus. E às vezes a gente fica com vergonha de falar de Deus para as pessoas, mas não tem que ter vergonha. Não tem que ter, mas vão tirar sarro de mim. Não importa. Não importa. Não importa. Porque assim como a gente fala, infelizmente as pessoas só veem na dor. 90% das pessoas só veem na dor. Só vem quando literalmente está com problema. E quando essas pessoas estiverem com problema, a primeira pessoa que elas vão procurar são vocês. Mas se de repente você não semear sobre a vida dessa pessoa, jamais essa pessoa vai te procurar. Jamais essa pessoa vai ter um ponto de referência. Jamais essa pessoa vai ter uma luz
que vai brilhar quando tudo estiver escuro. Porque essa luz que brilha na escuridão somos nós. E nós precisamos ter o nosso coração em chamas para isso. Nós precisamos ter esse amor que humanamente nós não possuímos esse amor. Mas o Senhor que habita em nós, a partir do momento que você dá vazão, esse amor ele aparece. E aí sim, aí você vai ter amor pelas almas que estão perdidas no mundão aí fora. Amém? Nós vemos também essa mesma alegria na mulher que encontrou a dracma perdida. No verso 9 ela diz assim: e quando a encontra, chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, que achei a moeda perdida. A alegria. A mulher encontrou a moeda que estava perdida. A mulher encontrou, ela tinha 10 e encontrou uma que estava perdida. Houve festa. E também houve festa não só na terra, como no céu também. Verso 10 diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sempre haverá alegria. Sempre o amor de Deus, ele sempre procurará o perdido. E o final é sempre com alegria. Não tem como ter o amor de Deus em busca de um perdido e acabar na tristeza. Não existe essa possibilidade. Porque a partir do momento que o amor de Deus é derramado e você encontra uma pessoa, e essa pessoa que estava perdida, essa pessoa que não conhece a Cristo, ela vem para o Senhor, a alegria. Não tem momentos de tristeza. Amém? Glória a Deus. E também a parábola do filho pródigo. A última parábola, ela também não falta alegria. Se nós pegarmos no verso 23, trazei o cordeiro cevado e matai-o, comamos e alegramo-nos. Amados, esse filho, ele saiu da casa do pai, pegou toda a porção dele e foi gastar absolutamente. E quando ele retorna, o pai tinha N motivos para jogar na cara dele, mas o pai não fez nada disso. O pai preparou uma festa para aquele filho. O pai, ele trouxe roupas novas. O pai trouxe sapato novo. O pai colocou um anel no dedo do filho. Essa atitude desse pai é a mesma atitude que Jesus teve comigo e com você. E por que nós não temos essa atitude com determinadas pessoas que passaram pelas nossas vidas? Por que nós não temos essa mesma atitude com determinadas pessoas que você estava evangelizando? Por que nós não temos essa mesma atitude com os nossos familiares, que a gente ora tanto para que eles venham se converter? Nós precisamos desse amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos alegrar, assim como esse pai se alegrou quando ele viu esse filho retornando. Amém? E aqui eu queria focar nessa última parábola, né? Dessas 3 parábolas, eu queria focar um pouquinho nessa parábola do filho pródigo. Aí vocês vão falar: poxa, mas já ouvi tanta ministração em relação ao filho pródigo. Amém, glória a Deus por isso. Mas nós vamos enxergar de um outro prisma hoje. Nós vamos ver algumas situações aqui que eu não tinha percebido nessa parábola. E é verdade. E nós vamos falar um pouquinho em relação a isso. Que se nós analisarmos verdadeiramente essa parábola do filho pródigo, nós vamos ver que sempre a gente só tem um prisma de um filho está perdido. Sempre o pródigo, esse filho é perdido. Esse filho aí é o que pegou o dinheiro e foi gastar absolutamente. Esse filho é a ovelha negra da família. Não era só ele que estava perdido. Seu irmão também estava perdido dentro da casa do pai. Tanto o filho pródigo, o mais novo, estava perdido e foi para a rua, foi gastar lá fora. Mas o filho mais velho, ele estava perdido
dentro da casa do Pai. E aqui, se nós pararmos e analisarmos aqueles 2 primeiros grupos que nós falamos no começo, os pecadores e os cobradores de impostos, e o outro grupo dos fariseus e dos escribas, você pode analisar como o filho pródigo, o filho mais novo, em referência aos pecadores e os cobradores de impostos. Agora o filho mais velho, como os fariseus e os escribas. E se nós pararmos para analisar isso, muitas pessoas estão aí fora perdidas. Muitas pessoas estão aí fora que não conhecem a palavra do Senhor. Agora analisa. Quantas pessoas estão perdidas dentro da casa do Pai? Quantas pessoas estão perdidas dentro da própria igreja? Quantas pessoas que você conhece que estão na casa do Pai, estão na igreja, vão na célula, vem no culto de quinta, vai no culto de domingo e vem na vigília e faz e acontece, estão perdidas dentro da casa do Pai. E quando eu comecei a meditar nesse texto e decorrer essa ministração, é verdade. Muitas e muitas vezes, irmãos, nós estamos como os fariseus e como os escribas. Nós temos as mesmas atitudes. E estamos achando que pelo fato de estarmos na igreja, nós somos melhores do que os outros. Não, é porque eu conheço a palavra de Deus, é porque minha vida foi restaurada, é porque meu casamento foi restaurado, é porque hoje eu tenho filho, é porque hoje eu estou na casa do Pai. Mas está perdido. Está perdido. Porque o amor de Deus não é derramado sobre a sua vida. Era muito melhor você fazer igual o filho pródigo. Era muito melhor você fazer igual aqueles pecadores, igual aqueles cobradores de impostos que não tinham conhecimento da palavra. E aí saíam dissolutamente aí pelo esse mundão. Mas nós que somos conhecedores da palavra, nós não podemos ter essas atitudes de fariseus e de escribas. Amém? Glória a Deus. E agora, nessa passagem do filho pródigo, nós vamos ter, eu vou tentar dividir em três personagens, né? O filho pródigo, que é o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. Só que o filho pródigo, nós vamos ver algumas características desse filho pródigo. Algumas características que são demonstradas através desse texto. E a primeira dela é a insatisfação. No verso 12, diz assim: o mais moço disse ao pai: dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Aqui nós vemos uma grande insatisfação desse filho mais novo. Ele não estava satisfeito com o que ele estava vivendo naquele momento ali. E como que nós estamos nas nossas vidas? Será que você verdadeiramente está satisfeito? Ou será que você sempre está falando: eu não estou satisfeito com a minha família, eu não estou satisfeito, não estou feliz com o meu casamento, eu não estou feliz com a igreja onde eu vou, eu não estou feliz com o emprego que eu tenho, eu não estou feliz com a vida que eu levo, eu não estou feliz com o meu cachorro, eu não estou feliz com o meu papagaio, eu não estou feliz com nada. Como que nós temos lidado com essa insatisfação? Porque aqui é a mesma questão. Esse menino tinha tudo. Ele tinha tudo, mas ele estava insatisfeito. Ele tinha um buraco dentro dele que ele não conseguia preencher com nada. E aí o que ele faz? Esse era o problema dele. Porque ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Pelo fato de ter tudo, ele estava insatisfeito. E eu acho que esse é o maior problema que nós vivemos hoje em dia. É termos tudo. Porque hoje em dia você tem tudo, você não te falta nada. Se você falar: mas me falta isso, mas o que te falta não é o essencial. O que te falta não é aquilo que você precisa para sobreviver.
Porque o que você precisa para sobreviver, você tem. E hoje em dia eu sou pai e eu sei que eu erro com meus filhos em querer dar tudo para essas crianças. Por isso que as crianças não dão valor para nada, quebra tudo, pega, dá um mês, está tudo quebrado lá, porque tem tudo. Tem tudo, não teve que lutar, não teve que batalhar para ter as coisas. Tem tudo. E aí vem a insatisfação. Porque, poxa, meu pai me deu um patinete. Legal, teu pai te deu um patinete. Aí depois de um mês quebrou. Aí depois, quebrou o patinete, eu vou te dar uma bicicleta. Aí depois de 2 meses quebrou a bicicleta. E é assim. O filho pródigo estava desse jeito, porque ele tinha tudo. E nada preenchia esse vazio no peito dele. Nada que ele tivesse ali ia preencher o vazio no peito dele. E aí nós passamos por depois da insatisfação, nós vemos o que sobre a vida do filho pródigo? A rebelião. Por que a rebelião? No verso 13, poucos dias depois o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Irmãos, o filho mais novo, ele tinha o direito sim da herança do pai dele. Ele tinha direito. Por direito, nós temos direito à herança dos nossos pais. Só que a partir do momento que seu pai morre, e ele pediu a herança do pai vivo. É como se ele estivesse falando assim, pai, eu não estou nem aí para o senhor, eu não quero nem saber como o senhor vai fazer para me dar minha parte da minha herança. Mas eu quero, se vira. Rebelião. E quantas vezes nós nos rebelamos? Nós queremos fazer de alguma forma, não, eu tenho direito a isso aí. Não quero nem saber como é que vai fazer, mas eu quero. Irmãos, aqui, esse menino se rebela contra o pai. E ele quebra um princípio de autoridade que o pai tem sobre a vida dele. Porque ele sai da casa do pai dele. Ele sai debaixo de maldição da casa do pai dele. O pai dele nem abençoa ele, ele vai embora. E ele vai para uma terra longínqua. A palavra fala que ele vai para uma terra longínqua, um lugar longe, onde ele gasta tudo dissolutamente. Só que às vezes, irmãos, essa terra longínqua é onde ele achava que ele iria encontrar a felicidade. É onde ele achava que ele iria ter a liberdade. Onde ele iria poder viver sem regra, onde ele iria poder fazer tudo aquilo que ele quer, onde ele iria poder acordar a hora que ele quisesse, dormir a hora que ele quisesse, não ia prestar conta para ninguém. Ele achava que ia acontecer isso. Isso é rebelião. Nós precisamos prestar conta das nossas vidas. Até eu que sou casado, sim, até você que é casado. Não é só os jovens, os adolescentes, as crianças. Não. Nós precisamos prestar conta. Você precisa prestar conta para o seu cônjuge. Você precisa prestar conta para a sua esposa, para o seu marido. Você precisa prestar conta para o seu pai, para a sua mãe. Precisa sim. Porque existe um princípio de hierarquia espiritual. A bênção está lá em cima. E você está aqui embaixo. Se a pessoa que está em cima de você não te abençoar, essa bênção não desce. E aí não adianta. Foi justamente isso que aconteceu com o filho pródigo. E aí acontece o quê? Teve a insatisfação, teve a rebelião e depois veio o quê? A dissolução. E o que significa gastar dissolutamente? O que significa que ele gastou toda a herança dele dissolutamente? Não tinha limites, ele gastava sem necessidade, tinha uma vida desregrada e sem nenhum planejamento. Esse menino pegou todo esse dinheiro e saiu gastando de qualquer forma. Ele achava que o dinheiro nunca ia acabar. Ele achava que esse dinheiro ia render o resto da vida dele. E quando ele retorna para a casa do pai, o irmão fala que ele gastou com prostituta, com meretrizes. Amados, nós precisamos planejar. Se hoje você tem sobejano, você precisa planejar. Porque a nossa vida, ela é como se fosse a onda do mar.
Um dia está lá em cima, outro dia está aqui embaixo. Um dia está lá em cima, outro dia está aqui embaixo. José, ele conseguiu comprar o mundo inteiro, porque quando ele estava nas vacas gordas, ele guardou. Às vezes a gente acha, não, eu estou bem hoje, eu posso gastar o quanto eu quiser. Vai nessa. Vai gastando do jeito que você acha que você pode. Eu já caí nessa, irmãos. Depois a dívida ficou aí. 10 anos atrás aí para me pagar um monte de coisa. Até hoje eu estou pagando. Gastar absolutamente. Não tá nem aí com nada. Fazer planejamento para quê? Ganho bem pra caramba. Ganho 10, 15 mil por mês. Para que eu vou planejar? Tem dinheiro sobejando. Não preciso disso. Isso aí é para os pecadores aí, para os pequenininhos que ganham salário mínimo. Vai pensando assim. Aqui esse menino teve a dissolução, gastou e acabou tudo. Depois da dissolução vem outra característica, a degradação. Porque o que aconteceu? No momento que aquele menino saiu da casa do pai e começou a gastar absolutamente, veio o quê? A fome naquele lugar onde ele estava. E aí começou a faltar o quê? O dinheiro para ele. E fez esse rapaz chegar ao fundo do poço. Fez ele chegar até um chiqueiro e olhar para a comida dos porquinhos e ter vontade de comer aquilo. E é isso que o pecado faz com as nossas vidas. Eu anotei aqui que o pecado, é isso que o pecado faz com aqueles que cedem a ele. Eles prometem uma liberdade e fazem o quê? Te algemam. Ele promete um prazer extraordinário e leva a pessoa a um buraco cheio de angústia e decepção. O pecado te promete os céus, mas ele te leva para o inferno. É isso que o pecado faz. O pecado nunca vai se apresentar para você da forma do inimigo lá, de Satanás. Com chifrão, com rabo, com tridente na mão. Não. O pecado sempre vai se apresentar bonito. Sempre vai te apresentar algo que você vai ver lá na frente, vai te enganar, vai te engodar. E quando você vê, você está amarrado até o pescoço. Que foi justamente isso que aconteceu com esse menino. Tenta, um dia que você tiver a oportunidade, tenta parar e conversar com algum usuário de droga, alguém que já caiu no alcoolismo. Pergunta para essa pessoa se essa pessoa já começou injetando. Pergunta para essa pessoa se essa pessoa já começou tomando 3 garrafas de uísque. Pergunta para essa pessoa se essa pessoa já começou a cheirar uma carreira enorme de cocaína. Não. Essa pessoa começou aos poucos. Começou com um golinho de cerveja, depois foi aumentando, depois caiu na maconha, depois a maconha não fazia mais efeito, foi para a cocaína, depois a cocaína não faz mais efeito, vai para o crack, e assim vai indo. Um abismo chama o outro. Só que essas pessoas, elas acham que eles estão no controle. Qualquer hora eu posso parar. Eu tenho controle de mim. É assim que o pecado faz. Quando você vê, você está amarrado até o pescoço. E eu falei em relação a droga e alcoolismo, mas tem vários outros pecados aí. Pornografia, prostituição, adultério. Isso daí vai te engodando de uma tal forma que depois você não consegue mais sair. Você está preso. Só pela infinita bondade e misericórdia do Senhor que a gente consegue sair dessa situação. Mas as consequências ficam, amados. As consequências, elas sempre vão existir. Amém? Glória a Deus. Depois da degradação desse menino, depois de ele ter perdido tudo, depois de ele olhar para a comida do porco e querer comer aquela comida, o que acontece? Uma decisão na vida dele. Uma decisão, verso 17, diz assim: então Caim em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu vim aqui passando fome? Ele decide, ele tem uma decisão. Aqui o texto fala que ele caiu em si. Ele fala aqui, então caindo em si. Ele caiu em si naquele momento. Então o que a gente entende? O pecado ele te cega. O pecado ele te tira do seu eu, você pira.
Você perde toda... Eu coloquei umas palavras bonitas aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. O pecado, ele tira a pessoa do centro. Ele nos tira a lucidez. Ele nos tira a clareza do nosso entendimento. Nós ficamos cegos, surdos e irracionais. Sabe aquele teu primeiro amor, quando você era adolescente, quando você era jovem, que você não queria saber? É assim que o pecado faz. Você fica louco. Você só enxerga isso na sua frente. Só que, o que aconteceu? Aqui o texto fala que ele caiu em si. Então, esse rapaz, quando ele cai em si, inicia um processo na vida dele. Inicia um processo do arrependimento na vida dele. Porque quando ele caiu em si, ele se arrepende de ter saído da casa do pai dele. Ele se arrepende de estar passando todo esse momento que ele está passando ali naquele momento. E o que eu anotei aqui também? O arrependimento começa exatamente aí. Quando nós caímos em si, voltamos ao centro, volta a lucidez e volta a racionalidade. E quando ele se arrepende, ele não faz mais exigências igual ele fez quando ele saiu da casa do pai dele, que ele estava com a razão toda. Porque quando ele saiu da casa do pai dele, ele falou o quê? Dá a minha parte aí que eu vou embora. Agora quando ele se arrepende, ele fala o quê aqui? Ele se arrepende, ele clama por misericórdia. Ele clama pela graça e a bondade do Pai. E é justamente isso que acontece com as nossas vidas. Quando você cai em si, quando você se arrepende, você clama por misericórdia. Você clama pela bondade e graça do Pai. E aqui, eu anotei que o pecado te leva a reivindicar os seus direitos. Quando esse filho sai de lá, ele reivindicou todos os direitos dele. Mas o arrependimento te leva à humilhação. Quando você realmente se arrepende, você se humilha diante do Senhor. Você se humilha diante do Pai. Que foi isso que ele fez aqui. E o outro ponto desse menino também, está lá no verso 20, que ele teve uma ação. Que além de ele tomar uma decisão, ele teve uma ação, ele teve uma atitude. Verso 20. Diz assim, então levantando-se, foi para o seu pai, quando ele estava longe. E aí vai o texto. Aqui nós vemos que ele tomou uma decisão. Ele não teve só, ele teve uma ação, perdão. Ele não teve só a decisão. Porque às vezes a gente tem uma decisão, mas a gente não toma ação. Eu decidi que eu vou fazer atividade física agora, porque a quarentena me engordou 10 quilos. Não sou eu não, irmãos. Aí engordei também. Eu vou fazer atividade física. Eu decidi que eu vou fazer atividade física. Mas se eu não for até a praia para caminhar, não adianta, você não vai emagrecer. Só porque você decidiu ir. Você tem que ter uma ação. Você precisa se esforçar. Você precisa acordar mais cedo, ou sei lá, e dormir mais tarde. Você precisa ir até a praia para andar. Você precisa ir até uma academia. Não sei, você precisa fazer alguma coisa. Você tem que ter essa ação. E esse menino, ele teve essa ação. Porque às vezes, você pensa que você é aquilo que você fala. Você pensa que você é aquilo que você sente, mas você não é. Você é aquilo que você faz. Porque eu tenho ideias na minha cabeça que são planos, são projetos que estão aqui. Mas se eu não tiver ação, se eu não fizer, não adianta de nada. É óbvio que nós precisamos buscar a direção do Senhor. É óbvio que a gente precisa ter ação baseada nas vontades do Senhor. Mas se você projetar, se você só tiver uma decisão e não tiver juntamente com a ação, não vale nada. Não vale nada. E aqui esse menino, ele teve essa ação também. Ele tomou a decisão, mas ele teve ação. E aqui, ele verdadeiramente se arrependeu. E o arrependimento está baseado em 3 pilares. O primeiro pilar é a mudança de mente. O segundo pilar é a mudança de emoção. E o terceiro pilar é a mudança de direção. E esse rapaz, ele fala,
levantar-me-ei e irei ao meu pai. Irmãos, ele decidiu, ele teve ação. Ele falou, levantar-me-ei e irei ao meu pai. Ele teve uma mudança de mente, porque até alguns minutos atrás ele queria comer a lavagem do porco. Ele mudou a mente dele. Ele teve uma outra disposição de mente. As suas emoções mudaram, porque aquele momento de tristeza, aquele momento de angústia que ele estava passando, na hora que ele tomou essa decisão, na hora que ele tomou essa ação, ele se alegrou porque ele ia para a casa do pai. E ele também teve uma mudança de direção. Ele não ia mais ficar ali. Ele foi direcionado para ir para a casa do pai. Para que nós venhamos ter esse arrependimento genuíno, nós precisamos ter esses 3 pilares sobre as nossas vidas. Mudança de mente, mudança nas nossas emoções e mudança na nossa direção. Se você está fazendo algo que você sabe que não condiz com a palavra do Senhor, analise essa tua situação, para que você venha verdadeiramente se arrepender, do seu coração puro. Você precisa ter mudança na sua mente, mudança nas suas emoções e mudança na sua direção, nas suas atitudes. Amém? E para a gente fechar aqui, o menino, o pródigo, ele recebeu o que no final? Perdão. Verso 22 diz assim: o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com ela e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei também o cordeiro cevado e matai-o, comamo-nos e alegramo-nos. Amados, se nós voltarmos no verso 18 um pouquinho, a gente vê que o filho pródigo, ele ensaiou um discurso para falar para o pai dele. Ele ensaiou tudo bonitinho o que ele ia falar para o pai dele. E eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, peguei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos e trabalhadores. Só que quando esse menino vai de encontro ao pai, e o pai enxerga ele de longe e vai abraçar o filho dele que estava perdido, esse rapaz, ele começa a falar para o pai dele, e o pai dele interrompe aquele discurso e perdoa. Quer dizer, ele não precisou ficar se humilhando para o pai dele. Ele não precisou nem chegar até me trata como seus servos. Não, a gente vê aqui depois. Deixa eu pegar aqui, verso 24. Verso 24. Minha mãe, perdi aqui o negócio. Misericórdia. O filho... Assistiu. O pai, porém, disse-lhe aos seus servos: trazei depressa a roupa, vestiu-o com ela e põe um anel na mão e sandálias. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegramos, pois esse meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a festejar. Irmãos, aqui o pai, ele interrompeu o discurso que aquele rapaz iria começar a fazer para ele. E o que acontece? Esse bezerro, esse cordeiro cevado que chama aqui, esse bezerro cevado, foi um momento de briga ali. Porque quando o irmão mais velho chegou, o irmão mais velho passou na cara do pai, né? Que, o senhor matou um cordeiro, um bezerro cevado para esse meu irmão, e para mim o senhor nunca matou nem um cabritinho. E aí eu fui buscar o que era esse bezerro cevado naquela época. O povo do Oriente, eles têm o costume de, quando eles vão recepcionar alguém em casa, eles servem uma mesa respeitável, né? Então qualquer pessoa que chega para ser um hóspede na casa dessa pessoa ou visitar, eles servem ali uma mesa top. E aí, se for uma pessoa importante, eles servem uma mesa com tudo mesmo. Põe lá Nutella, põe as coisas boas, né? Para o povo comer ali. Agora, quando é uma pessoa muito importante e numa ocasião extremamente importante, o que
que eles fazem? Eles mandam preparar esse bezerro cevado. Então foi por isso que o filho mais velho ficou extremamente louco. Porque como que meu irmão que saiu, foi embora, gastou com tudo, o Senhor ainda vai me preparar um bezerro cevado para esse cidadão? E para mim que estou aqui contigo, que trabalho, que me esforço, que nunca saí de casa, que nunca fiz nada, o Senhor não me mata nem um cabritinho. Então esse foi um dos motivos. E nós vamos falar um pouquinho mais para frente se der tempo, irmão. Mas vai dar tempo em nome de Jesus. E aí esse irmão dele fica totalmente louco por causa dessa situação. E aqui eu anotei que significa que Deus tem prazer em nos perdoar. Significa que o pai, assim como o pai desse menino do pródigo, teve o prazer de ver o seu filho voltando e preparou uma festa, da mesma forma é comigo e com você. Quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós nos rebelamos contra o Senhor, porque eu não estou falando nem de você de repente se afastar, de ir lá para o mundão lá fora e cair lá, não que não possa acontecer isso, mas às vezes a gente está dentro da igreja e se afasta um pouquinho. Às vezes a gente está aqui dentro e esfria, nosso coração esfria. A gente às vezes se afasta de um ministério, a gente se afasta da célula, a gente se afasta daquela outra coisa, a gente se afasta do louvor, se afasta de qualquer outra coisa e dá uma esfriada. Mas o Pai, Ele tem o prazer em te receber de volta. Ele prepara uma festa para te receber de volta. Ele prepara o melhor, Ele traz esse bezerro cevado quando você verdadeiramente retorna para os braços dele. E já que a gente falou do filho mais velho, esse filho mais velho, ele estava perdido dentro da própria casa do pai. E era representado pelo aquele outro grupo que a gente falou anteriormente, pelos fariseus e pelos escribas. Só que esse filho mais velho, ele não se rebelou contra o pai, exigindo a parte dele da herança. Ele não saiu de casa, não gastou dinheiro absolutamente. Sempre trabalhou com o pai, nunca desonrou o pai, mas estava perdido. No verso 29, se nós vermos aqui, ele porém respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos sem nunca desobedecer às tuas ordens e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Esse filho estava na casa do pai e não tinha comunhão com o pai dele. Aqui nós vemos dois problemas que esse menino tinha. Ele não se enxergava como filho, ele se enxergava como servo. Porque aqui ele fala: poxa, eu trabalhei tanto para você, eu fiz tanta coisa para você. Ele se enxergava como um dos servos do pai dele, ele não se enxergava como filho. Outro problema que nós vemos aqui, ele tem uma autoimagem errada dele. Por quê? Ele diz nunca ter transgredido uma ordem do pai, ou seja, ele tem a justiça própria. Ele acredita naquela justiça dele. E quantas vezes que nós fazemos da mesma forma? Quantas e quantas vezes nós achamos que nós somos servos e nós não somos filhos? Quantas e quantas vezes nós acreditamos nas nossas próprias justiças e não na justiça do Pai? Às vezes a gente vem para a igreja de uma forma que, poxa, é tão pesado fazer as coisas na igreja. É tão pesado eu liderar uma célula. É tão pesado eu ficar no ministério infantil. É tão pesado eu levar uma palavra. Está pesado porque você está se colocando como servo. Se coloca como filho. Você é filho. E esse outro irmão, o irmão mais velho, ele não tinha essa comunhão do pai justamente por isso. Porque a visão dele estava errada. Outra característica, ele não desfrutava das coisas do pai. Ele reclamava que o pai nunca deu nenhum cabrito para ele. Olha como a visão dele estava tão encurtada, tão mínima. Porque ele estava olhando para um cabrito. Sendo que ele tinha tudo, mas ele se apegou no cabrito. Ele tinha tudo daquela fazenda. Ele podia ter boi, podia ter vaca, mas se apegou numa coisinha mínima. E é assim que às vezes nós fazemos também.
Às vezes quando você é contrariado, às vezes quando você é confrontado, você se pega em coisas mínimas. Mas o Pai tem muitas outras coisas para te oferecer, mas você se pega naquela coisa. Amados, o Senhor tem coisas maiores para mim e para você. O Senhor tem coisas grandes para mim e para você. A partir do momento que você não fique focado só nessa cadeira. Se eu ficar olhando só para essa cadeira, eu não vou enxergar o resto do salão. Nós precisamos ter uma visão ampliada. Por que Isaías fala da visão das águias? É Isaías ou Jeremias? É Isaías, né, irmãos? Isaías, amém, glória a Deus. É Isaías fala da visão da águia. Porque a águia enxerga lá de cima. E quando você enxerga lá de cima, você tem uma visão ampliada da situação. Essa precisa ser a nossa visão. Aqui esse menino estava enxergando aqui, só o cabritinho dele ali. Um outro ponto, que ele também estava dentro da casa do pai, mas ele era incapaz de amar como o pai. Se a gente vê aqui no verso 30, ele diz assim: vindo porém este teu filho. Olha o que ele fala para o pai dele: vindo porém esse teu filho. Ele não reconhece o menino como irmão dele, ele fala esse teu filho. Ele não tem o mesmo amor do pai. Ele não tem o mesmo amor que o pai tem pelo próprio irmão dele, porque ele não reconhece aquele menino como irmão dele. Porque ele fala esse teu filho. E quando ele fala esse teu filho, ele não reconhece a irmandade dele com o próprio irmão. Porque esse amor, esse menino aqui, ele não tinha esse amor. E é esse amor que nós precisamos ter. Porque esse menino aqui, o mais velho, ele representa a igreja, os fariseus, os escribas. Ele representa as pessoas que têm o conhecimento da palavra. Ele representa as pessoas que andam com Deus. Somos nós. E nós precisamos pegar esses pontos aqui e analisar nas nossas vidas. Ele estava na casa do pai e não tinha comunhão com o pai. Como que está a sua comunhão com o pai? Como que você tem caminhado com o pai? Será que o pai reconhece a tua voz quando você dobra o seu joelho para orar? Será que o pai está ouvindo as suas orações? Será que você tem desfrutado das coisas do pai? Ou você tem vivido de migalha que cai da mesa? Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Meu amado, o Senhor tem grandes coisas para a sua vida. Não se contente com migalha, não. O Senhor tem grandes coisas na sua vida. Creia. E como que está o nosso amor? Será que nós temos amado como pai? Será que verdadeiramente nós temos nos esforçado para que esse amor do Senhor flua sobre as nossas vidas? Uma outra situação que nós vemos aqui, a última em relação ao menino, que vai dar tempo de eu falar do pai ainda, vai dar tempo em nome de Jesus. Que ele se recusou a fazer parte da festa do pai. No verso 28, mas ele se indignou e não queria entrar. Então saindo o pai, insistiu com ele. No verso 28 diz que o rapaz se indignou e não quis participar. O rapaz ficou tão louco da vida, porque quando ele voltou lá que ele estava trabalhando, e voltou e viu que tinha uma festa, e falaram que era uma festa para o irmão dele, e trouxeram o tal do bezerro cevado para o irmão dele, e o cara se indignou. Falou: eu não vou entrar aí. Eu não vou entrar na casa do meu pai. Estou revoltado agora. Fez beicinho. Ficou lá de beicinho lá fora. Irmãos, Jesus ele terminou essa história dessa forma. O filho mais novo, que viveu uma vida dissoluta, que gastou tudo, que pediu a parte da herança dele, foi para uma terra longínqua, gastou dinheiro, quis comer comida de porco, voltou para a casa do pai. Amém? O pai perdoou esse filho, e esse filho estava como? Dentro da casa do pai. Agora o filho mais velho, que é símbolo dos escribas, símbolo dos fariseus, que representa, entre aspas, uma parte da igreja de hoje, estava dentro da casa do pai. Só que ele terminou aonde? Fora da casa do pai. Porque ele estava aborrecido com o pai. Porque ele tinha se revoltado com o irmão dele, que voltou
irado, indignado. E ele estava o quê? Perdido, esse menino. Ou seja, aquele que estava fora da casa do pai, que representa os pecadores, que representa os cobradores de impostos, se arrependeu e voltou para a casa do pai. Agora aquele que estava dentro da casa do pai se revoltou e terminou aonde? Fora da casa do pai. Fica aí uma análise para a gente fazer. Porque hoje nós estamos dentro da casa do pai. Hoje eu e você, nós estamos dentro da casa do pai. Mas às vezes vem insatisfação, às vezes vem as revoltas, às vezes vem várias coisas. Não que nós não podemos ter isso dentro de nós, mas que isso não venha nos consumir. Isso não venha nos levar a ficar fora da casa do pai. Porque às vezes a gente vê situações até dentro da nossa própria casa, assim como esse menino viu, e nos revoltam. Mas sempre volte para a casa do pai. Sempre que você, mesmo que você se revolte, mesmo que você esteja desiludido, volte para a casa do pai. Não faça como esse rapaz fez. Tomou a decisão de ficar lá fora. Não, eu não quero mais saber de nada, eu vou ficar lá fora. E terminou fora da casa do pai. E só para a gente finalizar aqui, a terceira pessoa dessa história é o pai. O pai amoroso que nunca desiste de amar os perdidos. Deus, ele sempre está buscando os perdidos. Na primeira parábola, Deus é representado pelo pastor, que foi lá e buscou aquela ovelhinha que estava perdida. Deixou as 99 e foi buscar aquela ovelhinha que estava perdida. Na parábola da dracma perdida, Deus representa a mulher que busca incessantemente a sua moeda até encontrar. E na parábola do filho pródigo, Deus representa a figura do pai, que recebe o filho que estava perdido e o chama para entrar. Então aqui nós vemos que a representação do Senhor, a representação de Deus, ele sempre vai atrás daquele que está perdido. E sempre, como nós falamos anteriormente, sempre termina com o quê? Alegria. Sempre vai terminar com momentos de alegria. Nunca você vai ver o pai buscando um filho que estava perdido, alguém que estava perdido em momento de tristeza. Uma outra característica do pai, que nós vemos aqui, que Deus insiste em procurar o perdido. No verso 4 e 5 diz assim: que homem dentre vós tem 100 ovelhas e permanecendo uma delas não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria. Irmãos, Deus ele está presente nessas três figuras que eles buscam incessantemente até encontrar, tanto na parábola da ovelha perdida, da dracma e a do filho pródigo. Deus ele jamais vai se cansar de buscar os perdidos. Deus jamais vai desistir de buscar os perdidos. E esse Deus, Jesus, habita em nós. E se Ele não cansa, se Ele não desiste, nós também não podemos desistir. Nós não podemos parar. Nós não podemos dar desculpas. Nós precisamos continuar. Amém? E esse mesmo Deus sempre dá uma segunda oportunidade. Amém? Nós vemos lá no verso 20 que então levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e beijou. Irmãos, aquilo que a gente falou. O pai, ele teria todos os motivos para pôr o dedo na cara daquele filho e falar um monte para aquele filho. Falar, você é um moleque, você é isso, você é aquilo outro, você foi gastar dinheiro com meretriz, você acabou tudo e agora você vem para cá ainda querendo trabalhar e comer junto comigo.
Não, agora não quero mais. O pai poderia fazer isso? Poderia. Só que o amor de Deus, o amor do Pai, Ele sempre vai nos dar uma segunda chance. Quantas e quantas situações na sua vida que você já errou e Deus sempre te deu uma nova chance para você continuar. E eu te falo mais, Deus te dá uma terceira chance. Deus jamais vai virar as costas para você e vai falar, não quero saber de você. A partir do momento que você verdadeiramente se arrepende, daqueles 3 pilares que nós falamos. Quando você se arrepende verdadeiramente, o Senhor, o Pai, sempre vai te dar uma nova chance. Não desperdice a chance que Deus está te dando. Não desperdice. Amém? Glória a Deus. Outro ponto, Deus, Ele sempre restaura e perdoa aqueles que se voltam completamente para Ele. Irmãos, esse menino aqui, do filho pródigo, ele não tinha direito à herança. Ele não tinha direito a essa herança. E quando ele sai de casa, ele vai e gasta tudo, e quando retorna, o pai recebe ele como? Com todas as honras. Com todas as honras. É assim que Deus faz conosco, e é assim que Deus fez o seu Filho Jesus Cristo. Que nós não éramos merecedores. Nós não tínhamos direito de se assentar na mesa com o Pai. Mas Deus enviou seu único Filho para morrer pela minha e pela sua vida. Para que hoje você tivesse acesso à mesa do Pai. Para que hoje você tivesse vida. Para que hoje você estivesse na casa do Pai. E é assim que o Senhor faz. Então, amados, Ele restaura, Ele perdoa aqueles que se voltam completamente para Ele. Eu não sei quantos que de repente pode até estar nos assistindo através dessa transmissão e falando, eu me envergonho, eu não quero mais estar na casa de Deus, eu não quero mais ir para a igreja, eu tenho vergonha disso. Amado, se volte ao Senhor. Se volte ao Senhor novamente. O Pai sempre vai estar aberto para você. Sempre vai estar com braços abertos para você. E vai te receber sempre com festa. Amém? Glória a Deus. E último ponto, Deus celebra a volta aos perdidos ao lar. Deus dá a festa. Deus dá uma festa. E não é uma festinha. Deus prepara o melhor. E é dessa forma que nós precisamos agir com as pessoas que se arrependem, com as pessoas que aceitam a Jesus, com as pessoas que retornam à casa do Pai. É dessa mesma forma que nós precisamos ter as nossas atitudes. Receber essas pessoas com festa, receber essas pessoas com alegria. Irmãos, nós ficamos extremamente alegres quando alguém retorna para a casa do Pai. Imagina lá no céu, como que não é? Igual nós falamos anteriormente. Eu sei que lá não tem rojão, mas os anjos, acho que se tivesse, estourava rojão lá, irmãos, para receber os irmãos que se arrependem. Irmãos, essa festa, ela não se traduz só aqui. Ela se traduz na eternidade. Ela se traduz na eternidade. A gente não tem nem noção o que é a eternidade. Quando um pecador se arrepende. A gente não tem essa convicção. Mas essa noite o Senhor me trouxe aqui para falar para você que Ele se importa contigo. Não importa o que você tem feito, não importa o que você tem passado, não importa as acusações que estão na sua vida, o Senhor te ama. O Senhor jamais te abandonou, o Senhor jamais virou as costas para você. Assim como nós sempre falamos, quem vira as costas para o Pai é o Filho. É o Filho que deixou a casa do Pai. É o Filho que foi numa terra longínqua. É o Filho que foi fazer as coisas erradas. Mas o Pai, quando Ele volta, o Pai recebe de braços abertos. É assim que o Senhor faz conosco. Então por que essa dureza de coração? Por que às vezes a gente fica com tanta coisa e
Eu não sei, às vezes entendemos que é uma batalha espiritual sim, que o inimigo fica acusando, o inimigo fica colocando coisas nas nossas cabeças para não retornar à casa do Pai. Ou pessoas que não conhecem a palavra, colocam coisas de, não, isso é coisa de lavagem cerebral, né? Não. O Pai quer te receber com festa. O Pai tem alegria. O Pai te ama. O Pai quer fazer o melhor para te receber. Queria que a igreja se colocasse de pé, para nós estarmos encerrando. Tive que dar uma corrida aqui, irmãos, mas deu tempo. Glória a Deus por isso. Eu não sei como você está hoje. Tá bom? Não? Deixa o negócio aí, Salatião. Tira não, irmão. Os irmãos de casa estão assistindo, pô. Deixa aí. Eu não sei como você entrou na igreja hoje. Eu não sei se você se encontra na figura do filho pródigo, que está perdido, foi para uma terra longínqua, em busca de felicidade, em busca de N coisas. Ou se você se encontra na figura do filho mais velho, que estava perdido dentro da casa do pai. Mas independente disso, se você se encontra na figura do filho mais novo ou do filho mais velho, você tem um pai. E esse pai, ele te ama. E esse pai, ele está te esperando de braços abertos. Independente se você é o filho pródigo ou independente se você é o filho mais velho. Independente se você é representado pelos cobradores de impostos, ou se você é representado pelos pecadores, ou se você é representado pelos fariseus e pelos escribas. Você tem um pai. E esse pai te ama. E esse pai quer te resgatar. E esse pai quer te arrumar. Esse pai quer fazer uma festa para você. E essa noite é noite de festa. Essa noite é noite de alegria. Porque essas 3 parábolas, elas terminam de forma alegres. Todos jubilando, todos celebrando. Então nós precisamos que nós venhamos ter verdadeiramente uma festa. E que essa festa, ela venha ficar tanto aqui na terra, venha ser celebrada aqui na terra, como lá no céu. Eu não sei se existem pessoas que estão nos assistindo, que precisam se reconciliar com Jesus. Pessoas que estão nos assistindo, que precisam aceitar Jesus. Eu não sei como está o seu coração, mas eu sei que essa noite é a noite que o Senhor quer que você venha aos braços dele. De repente você está nos assistindo aí, você quer se reconciliar com Jesus, escreve aí nos comentários, que depois a gente lê todos os comentários aí que ficam aí na internet. Deixa não quer deixar o telefone, deixa teu nome, marca teu nome aí que a gente vai atrás de você depois, para entrar em contato contigo, para fazer uma oração de confissão. Se tiver alguém aqui essa noite que quer se reconciliar com o Senhor também, levante a sua mão que nós queremos orar pela sua vida. Não se envergonhe de estar na casa do Pai. Às vezes a gente está dentro da casa do Pai, mas está com o nosso coração tão longe. Mas hoje é noite de reconciliação. É noite que o Senhor preparou a festa, o banquete, para te receber nos braços dele. Amém? Vamos orar? Santo e soberano Deus, nós estamos aqui, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, onde nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, ó Pai, por mais essa palavra, mais essa ministração que tu trouxeste ao nosso coração, Senhor. Ó Deus, assim como foi falado, eu não sei como está o coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Eu não sei quais as acusações que o inimigo tem lançado sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Mas independente disso, Senhor, nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor se alegra quando nós nos convertemos, Senhor, a Ti, Pai. Por isso eu te peço nessa noite, Senhor, adentra cada um dos corações que estão nos assistindo, os corações que aqui estão nesse lugar, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, nós verdadeiramente possamos estar retornando à Tua casa, Senhor. Estamos nos lançando aos Teus braços, Senhor.
Que em nome de Jesus pessoas venham ser restauradas por Ti, Senhor. Que pessoas venham, Pai, em nome de Jesus, estar dentro da Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, pessoas que de repente possam estar passando como filho pródigo, Senhor, distantes de Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Traga essas pessoas, Senhor. Que em nome de Jesus nenhum tipo de acusação possa estar sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Assim como foi essa ministração hoje, Pai, nós compreendemos que o Senhor sempre vai nos receber de braços abertos, Senhor. Ou se existem pessoas que de repente se encontraram na visão do filho mais velho, Senhor, que estão na casa do Pai, mas estão distantes, Senhor, estão vivendo fora da casa do Pai, Senhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Deus. Que nós verdadeiramente, Pai, possamos, Deus, viver contigo, Deus. Que nós verdadeiramente venhamos ter comunhão contigo, Senhor. Que nós verdadeiramente, Senhor, venhamos estar na casa do Pai, Senhor. Por isso nós oramos a Ti, Senhor, e clamamos pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, aplauda o Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. A gente teve que correr um pouquinho, mas eu creio que a essência foi passada para os irmãos devido ao horário. E já está com misericórdia. 10 para as 10, amados. Antes de encerrar o culto, eu queria dar alguns recados aqui para os irmãos. Amém? Sábado agora nós teremos a Peniel Kids com as crianças. Então sábado às 16 horas, Peniel Kids. Então compartilhe aí os links aí com familiar, com amigo, para que essas crianças tenham um momento ali com o Senhor. Amém? No domingo nós teremos o culto de ceia. Glória a Deus. Então culto de ceia no domingo às 19 horas. Peço para que os irmãos possam estar, trazendo 1 quilo de alimento não perecível para nós estarmos montando as cestas, Nós já temos alguns alimentos aí, para nós estarmos abençoando a vida dos irmãos aí que estão passando por necessidade. Então, domingo às 19 horas, quem vai estar nos servindo a ceia vai ser o pastor Vinícius, lá da Peniel do Centro, Eu consegui trazer o Vini aqui para ele estar nos presenteando, com a ceia do Senhor. Então, Vinícius estará nos servindo a ceia nesse domingo. E para finalizar, eu queria fazer 2 orações, amados, aqui. Queria estar orando pela vida da Ana Paula, que é nora da Edi, aqui da igreja, que é casada com o Eric, que é o filho da Edi, que está passando aí por um momento de dificuldade, em relação que ela está grávida, Então, para nós estarmos orando pela saúde da Ana Paula, para que o Senhor venha manter aí essa gravidez tranquila, Que em nome de Jesus vai estar. E queria orar também pela vida do Bernardo, que é um filho de uma amiga nossa, lá da Peniel do Centro, da Elaine e do Vanderlei, que está passando também por um momento a saúde dele está um pouco abaladinha, mas em nome de Jesus nós iremos clamar aqui e o Senhor vai restaurar. Amém? Então se coloque na presença do Senhor. Ó Pai, nós continuamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, e oramos, Senhor, pela vida da Ana Paula, Senhor, e pela vida do Bernardo, Senhor. Ó Pai, a vida da Ana Paula, Senhor, que está passando por esse momento de tribulação na sua gestação, Senhor, nós clamamos, Senhor, pelo Teu nome, Pai, e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha colocar a Tua mão poderosa, Senhor, sobre a vida da Ana Paula, sobre a vida do seu bebê, Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, o Senhor venha estar guardando a vida dos Teus filhos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar restaurando plenamente a saúde dela, Senhor, que essa gestação possa chegar até o final, Senhor, de uma forma tranquila, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, essa criança possa chegar a esse mundo para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Tranquiliza, Senhor, a vida do Eric, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, a família, Senhor, a Edi, Senhor, seu esposo, seu filho, Pai, em nome de Jesus, traga a Tua paz que excede todo entendimento, Senhor, que eles possam ver a Tua mão poderosa operando sobre a vida da Ana Paula, Senhor, e dessa criança, Pai. Da mesma forma, quero colocar a vida do Bernardo diante das Tuas mãos, Senhor. Peço, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa
estar restaurando a saúde do teu filho, Senhor, que tudo isso que ele tem passado, Senhor, possa servir de testemunho, Senhor, para a vida dele, Pai. Que em nome de Jesus nós profetizamos a cura sobre a vida dele, Senhor, que ele não vai precisar ficar tomando nenhum tipo de medicamento, Senhor, que ele vai ser restaurado plenamente para glorificar e exaltar o teu santo e soberano nome, Senhor. Por isso nós cremos que tu és Jeová Rafá, Senhor, e nós profetizamos, Senhor, a tua cura, tanto sobre a vida da Ana Paula, como a vida do Bernardo, em nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que está em casa, Deus abençoe. Se você puder estar aqui no domingo, no culto de ceia, você será muito bem-vindo. A igreja está toda preparada. Somente se for em zona de risco, né, o período lá do pessoal da zona de risco, ou as crianças que ainda não estão liberadas para vir no culto, mas se você puder estar aqui, vai ser bênção. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.